Paz do Senhor, mais uma vez, meus queridos. Abra a sua Bíblia em Atos. Estamos aqui pregando no livro de Atos nesses últimos 2 meses, pelo menos, né? E hoje é o encerramento dessa série. Então, nós vamos ler Atos 27. Quantos irmãos procuram o texto aí, que é um texto bem longo? E o pessoal passou o videozinho ali do Ministério Infantil, é tão antigo que até eu estou lá no meio, junto com as crianças, entendeu? De tão antigo que é este vídeo. Bom, meus queridos, os irmãos estão vendo que já está um pouco tarde já, né? O pastor está ali até meio impaciente, mas eu estou começando a pregar agora, pastor. Então, né? Já viu. E o texto é extenso, né? Atos 27. Diz assim a palavra de Deus: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós de um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e a Panfilha, chegamos a Mirra e na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a de Salmone. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nele um pé de vento, ou seja, uma tempestade, chamado Euroaquilião. E sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, Paulo, então, pondo-se de pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, terem me ouvido, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, aí esta perdição. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, guarde esse versículo aqui, nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito.
É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma a outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, e dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vocês. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar o navio nela. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento, e mandou que os que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar, se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Meu Deus do céu, hein? Deu para sentir o drama ou não? Tempestade, hein, pastor Eliel? As tempestades vêm, né? E Paulo, o grande apóstolo Paulo, depois de Jesus, talvez o maior nome do cristianismo, né? Depois de Jesus Cristo, né? Que foi aquele que sistematizou a doutrina cristã, terminou sua vida bem, né? Tinha helicóptero, tinha aviões, usava ternos Ricardo Almeida, né, pastor Elias? Andava de BMW, morava em mansões. O grande apóstolo Paulo. Era isso que acontecia com ele, que aconteceu com ele ou não? Pois é, o grande apóstolo Paulo, que sistematizou toda a doutrina praticamente do Novo Testamento ali, deixando para a igreja tesouros inefáveis nas suas 13 cartas escritas, estava aqui nessa situação, porque ele havia sido perseguido por pregar o evangelho. E aí maltrataram ele, infringiram seus direitos, e quando descobriram que ele era cidadão romano, ficaram com medo, porque o cidadão romano não podia sofrer o que Paulo sofreu, né? E aí ele apelou para que o César, o imperador, o ouvisse. Então, muito embora os governantes, aqui no capítulo 26, se você observar no capítulo anterior, verificar aqui que os governantes, o rei Agripa, entre outros aqui, que o ouviram, que ele teve audiência com esses homens, até mencionaram, né? Agripa disse a Festo: bem podia soltar esse homem, se não houvera ele apelado para César. Ele apelou, né, pela sua condição de cidadão romano, e aí foi mandado para Roma. Só que a viagem para Roma teve até uma baldeação, foi com um navio a determinado lugar, depois eles embarcaram em um outro navio um pouco maior, em direção a Roma.
Mas a viagem foi turbulenta, e Paulo sabia que seria turbulenta, né? Porque se você observar, você vai ver que ele chega ao capitão do navio, né? Ao mestre ali do navio, e diz, ao piloto, e diz, olha, essa viagem não vai ser boa, não. Nós vamos sofrer danos materiais e até correr perigo de morte, né? Mas diz que o piloto do navio não deu ouvidos a ele, deu ouvido mais ali àqueles que o assessoravam, e resolveram partir. Inicialmente estava numa tranquilidade, você vai ver que inicialmente o vento estava brando, a coisa estava indo de vento e popa, né? Talvez muitos até dissessem, puxa vida, né? Paulo estava errado, né? Mas depois a coisa ficou feia, né? Veio uma tempestade, eles ficaram mais ou menos 14 dias numa tempestade. Você já pensou? Se chovesse 14 dias, tomara que chova, né? Mas se chovesse 14 dias uma grande tempestade, a gente ia ver a cidade de Guarulhos totalmente inundada, né? Porque, haja vista, qualquer temporal que dá, nós já vemos inundações em vários lugares. Agora, você imagina eles numa embarcação em meio ao mar, 14 dias sem enxergar o sol, sem enxergar as estrelas, né? Somente a tempestade, eles estavam desesperados e sem esperança. Mas Paulo, que servia ao Deus vivo, diz para eles que mesmo ele não tendo sido ouvido, né, ele tinha certeza que Deus levaria eles até o destino, sãos e salvos, não sem algumas perdas, né? Algumas perdas eles teriam, mas eles chegariam ao destino sãos e salvos. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui nesse texto, em rápidas palavras, o texto é longo, mas as lições que eu separei aqui para que nós pudéssemos aqui ser edificados nesta noite são rápidas. Queridos, independente de qualquer coisa, as tempestades virão na nossa vida. Independente de qualquer coisa, as tempestades virão na nossa vida. Nós estamos aqui em meio a vários irmãos com problemas, né? Então, só para ficar no exemplo desses irmãos aqui, que essa semana passaram por tantas, estão passando por turbulências. A nossa irmã Ivete, ali internada, numa situação desesperadora, onde não se consegue um acesso para fazer hemodiálise de forma nenhuma, tento de todos os lugares, ela sofrendo com muita dor. E as tempestades surgem na nossa vida, e está abatendo a nossa irmã e a sua família. O Toninho também passou por uma cirurgia, depois ele vai até contar o testemunho, e é muito importante que ele conte, né? Mas ele correu o risco de morte, risco de ficar em estado vegetativo, ele vai contar depois com detalhes, risco de ficar tetraplégico, mas está lá, né? A irmã Raquel passou pelo processo, a irmã Vera está passando pelo processo, porque, queridos, as tempestades, elas vêm na nossa vida. Quer nós queiramos ou não, é certo que as tempestades virão. Mesmo fazendo a vontade de Deus, porque no caso de Paulo, ele estava fazendo a vontade de Deus, estava pregando o Evangelho, ele queria chegar até Roma para pregar o Evangelho, mas ele não imaginava que ele fosse para Roma nessa condição de prisioneiro, preso, nesse navio, e passando por tudo isso também, ele não imaginava que fosse assim. Mas, mesmo fazendo a vontade de Deus, meus queridos, às vezes nós vamos passar por tempestades que a gente se pergunta que nem Jó, Senhor, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para estar passando por isso? Mas teremos outras ocasiões em que nós passaremos pelas tempestades, porque nós procuramos as tempestades. Porque Paulo não procurou, estava dentro da vontade de Deus. Agora, os tripulantes daquela embarcação, principalmente o comandante ali daquele navio, ele procurou, porque ele foi advertido. E a tempestade veio, porque ele não ouviu as advertências. Queridos, então, às vezes,
A gente vai estar dentro da vontade de Deus, a gente vai ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, não vamos faltar nenhum culto, não vamos perder nenhuma festa, vamos participar nas visitas, vamos participar dos jejuns, das vigílias. Aí, de repente, a tempestade vem e a gente se pergunta, Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas outras vezes, os sinais, os avisos aparecerão. Olha, não faça isso. Deus falando conosco, porque não é a minha vontade. E a gente insiste. Aí a tempestade vem. Principalmente quando nós estamos envolvidos em coisas que flagrantemente são contra a vontade de Deus e nós insistimos em ir contra a vontade de Deus. Aí depois o resultado são famílias destruídas, carreiras destruídas, situações mal resolvidas, marcas que vamos levar pela vida inteira, porque nós não ouvimos a vontade de Deus. Paulo advertiu, mas o comandante não lhe deu ouvidos, e a tempestade veio. Quantos estão passando por tempestade na sua vida, seja em qual área for? Quantos estão? Olha aqui quanta gente. Pode ser que você esteja dentro da vontade de Deus, eu quero crer que você esteja dentro da vontade de Deus. Mas, querido, a tempestade virá. O navio vai ficar perigando naufragar. Mas nós teríamos que passar por isso. Paulo disse assim, eu sei passar por abundância, mas também sei passar por necessidade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar no auge da minha vida, porque Ele me fortalece. Mas também eu posso estar lá no fundo do poço, sofrendo angústia, dor. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Labashuri Kandalai. Uribas, Urihomes. Meu querido, a tempestade pela qual você está passando não vai ser o seu fim, não vai ser a sua destruição, não vai ser a destruição da sua família, não será o fim, porque o Senhor está no comando de todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Tinha um hino antigo que diz assim, Jesus eu te louvo de coração, Jesus eu te louvo com minha voz. Jesus, eu te louvo de coração, Jesus, eu te louvo com as mãos. Ele vai falando, louvo com os pés. Aí depois ele diz, se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. Se me faltar a voz, eu te louvo com o coração. E se me faltar tudo, é porque eu contigo estou. E se eu contigo estou, com os anjos adorarei a ti, Senhor. Então nós estamos falando com dois públicos, aqueles que estão dentro da vontade de Deus, mas estão passando pelas tempestades, mas aqueles também que estão fora da vontade de Deus e estão sofrendo, porque estão passando pelas tempestades. O Senhor manda alertas, manda advertências, mas às vezes nós desacreditamos, nós damos ouvido à maioria. Não tem problema não, como diz na gíria, não pega nada não, pega sim, pega sim. E a gente sofre o prejuízo. Como eles sofreram, eles entraram no navio, eles tiveram que lutar muito, jogaram a mercadoria fora, jogaram o trigo fora, para o navio ficar mais leve, para não afundar, tomaram um prejuízo muito grande. O navio se estraçalhou, mas eles chegaram até o fim.
Queridos, nós estamos também em meio ao mar revolto, ao mar agitado. A nossa caminhada é semelhante a essa viagem de navio. Às vezes as tempestades virão, às vezes o tempo estará uma maravilha, o sol brilhando, as águas do mar calmas, mas as tempestades virão. E nós precisamos estar preparados para as tempestades. Nas tempestades precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Se você olhar o versículo 20 que nós acabamos de ler aqui, vocês vão ver que, e não aparecendo havia muitos dias, nem o sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha aqui para mim. Pastor Léo falou aqui sobre o mês de setembro, de prevenção contra o suicídio, né? Contra a depressão. E me parece que a depressão, que essa tendência ao suicídio, é quando a pessoa, ela se fecha dentro de si mesmo, ela não consegue ver o sol e nem as estrelas, como esses tripulantes do navio estavam, há muitos dias sem ver o sol, nem as estrelas, e caindo uma grande tempestade, e toda a esperança foi embora. Você já passou por uma situação como essa? Talvez você esteja passando hoje, você tenha perdido as esperanças, você acha que não tem mais jeito, mas Deus te trouxe aqui nesta noite, para você ouvir que há esperança, acima da escuridão da noite, acima da tempestade, há um Deus que está olhando para você nesta noite. Eles perderam as esperanças, eles estavam com medo. Versículo 24 diz que Lucas menciona a seguinte situação, 23, porque esta mesma noite, versículo 22, mas agora vos admoesto, Paulo dizendo, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, Paulo, não tenhas medo, não tenhas medo, você não vai naufragar nesta viagem. Queridos, nós estamos com destino certo e nada vai impedir que nós cheguemos ao nosso destino. Nada vai impedir que nós cheguemos ao porto seguro que é com o Senhor. Aleluia. Mas nas tempestades nós devemos ter ânimo. Paulo disse assim, olha, tenham ânimo. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Nesta noite o Senhor quer animar você, o Senhor quer dar alegria a você, o Senhor quer dar forças a você, para você continuar navegando, para você continuar a jornada, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Labashuri kalamashuri andalabas, Oriba comenebre alabashuri kalamahas. Em meio à tempestade, nós temos que lançar algumas âncoras. Percebam aqui no versículo 29, que Lucas relata o seguinte, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa do navio 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Lançaram 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Olha, eu vou usar de alegoria aqui, porque até o Hernandes Dias Lopes usou de alegoria nesse texto. E quem sou eu para não usar? Quem sou eu? Meu Jesus amado.
Queridos, em meio às tempestades, em meio ao barco parecendo que vai afundar, nós temos que lançar 4 âncoras. A primeira é a âncora da fé. O que é a âncora da fé, meus queridos? A âncora da fé, a fé que nós devemos ter, não significa que nós vamos enfrentar qualquer coisa, no sentido de que as coisas vão acontecer. Hoje de manhã, eu estive ali no hospital, visitando a nossa irmã Ivete, e conversando ali com a Priscila. Eu estava falando para ela, ela falou que eu tenho fé, eu sei, mas a fé, Priscila, que nós devemos ter, não é que assim, vai acontecer, as coisas vão dar tudo. Não, a fé que nós devemos ter, meus amados, é a fé de que Deus está no controle, de que Deus é poderoso para fazer. A fé que nós devemos ter, meus queridos, é a fé daqueles moços na fornalha de fogo ardente, lá em Daniel. Vocês lembram dos moços da fornalha? Quando eles foram ameaçados, serem lançados na fornalha, o rei disse assim: eu quero ver quem é que vai livrar vocês dessa fornalha. E eles disseram o seguinte: fique sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos é poderoso para nos livrar. Mas fique sabendo também o seguinte, rei, que mesmo que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos. Isso é fé. Isso é fé. Um pregador famoso, ele dizia uma frase antigamente, hoje ele se perdeu, mas ele dizia o seguinte: fé, quando não há milagres, é uma fé maior do que a fé para operar milagres. Porque você permanecer ali, as coisas acontecendo, parece que está tudo dando errado, e você não vê nenhuma melhora, e você continua confiando. Não, Senhor, eu confio em Ti, é uma fé muito maior do que ver um milagre acontecer. E Paulo tinha essa fé, porque lá no final da vida dele, ele diz assim: acabei a carreira, guardei a fé. Ele guardou a fé. E ele terminou numa prisão isolado, sozinho, num lugar úmido. Ele terminou a carreira, ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. É essa fé que nós devemos ter. É a âncora da fé. A primeira âncora é a âncora da fé. A segunda âncora é a âncora da oração. No meio das tempestades, nós devemos nos lembrar que nós temos um Deus que nós podemos recorrer a Ele em oração. A oração, às vezes, não é algo fácil de nós praticarmos. Porque às vezes a gente fala assim: irmão, eu estou sem vontade nenhuma de orar. Não importa, ore com vontade, ore sem vontade, ore de manhã, ore à noite, ore durante o dia, mas ore, fale com o Senhor. Essa é uma das âncoras que vai manter você firme, porque você estará falando com o Senhor. E a oração, ela serve muito mais para mudar o nosso coração do que propriamente dito, mudar o coração de Deus, que Ele é imutável, porque Ele, através da oração, Ele vai trabalhando em nossas vidas. Eu mencionei aqui na oração dos enfermos, o que está em Romanos capítulo 8, porque o mesmo Paulo fala que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você aqui nesta noite, o Espírito Santo que habita no meio da igreja, Ele nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a primeira âncora é a âncora da fé, a segunda âncora é a âncora da oração. A terceira âncora é a âncora da esperança.
Queridos, nós temos que ter esperança, nós não devemos ficar cabisbaixos, achando que tudo acabou, que nada vai dar certo. Não, o crente tem uma esperança. A nossa esperança não está no prefeito que vai ser eleito, não está no vereador, não está no presidente, não está em nada nesta terra. A nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, Jesus sim vem. A sempre eterna adoração daremos ao Rei de coração. Labachuriga, lamacharabacaias. É a outra âncora, é a âncora da palavra de Deus. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Ele te chamou, Ele vai te levar até o fim. Se Ele falou contigo, entenda que Ele vai te levar até o grande dia. Até o grande dia. Caminhando para o final. Deus está falando com o seu coração aqui nessa noite. Continua de coração aberto, Ele vai falar ainda algumas coisas. As tempestades nos dão oportunidades de testemunhar de Deus e de servir aos outros. Olha só, as tempestades nos dão oportunidades de testemunhar de Deus e de servir aos outros, de testemunhar de Jesus e de servir aos outros. Paulo estava aqui nessa embarcação. Paulo, então, alertado pelo Espírito Santo, pelo anjo de Deus, ele sabia o que iria acontecer. E o que Paulo fez? Ele animou os tripulantes. Olha, teve uma hora que ele falou assim, ó, tenham um bom ânimo, não tenham medo. Não tenha medo, vai dar tudo certo. Teve um outro momento, no decorrer daqueles 14 dias ali que ele chegou, olha, nós estamos sem comer há muito tempo, venha cá, vamos comer. Queridos, mesmo em meio à tempestade, Deus nos dá oportunidades de ajudarmos aos outros, de aconselharmos aos outros, de estarmos ajudando alguém que também está na mesma embarcação, que precisa da nossa ajuda. Quando nós estamos nas tempestades, nós não temos que olhar apenas para o nosso problema, porque tem alguém ao nosso lado sofrendo também. E por último, olha aqui para mim, por último, já pode se encaminhar aqui, equipe de louvor. Nem as piores tempestades, olha aqui para mim, a tempestade está forte, nem as piores tempestades podem esconder a face de Deus ou impedir os seus propósitos. Eu vou repetir. Nem as piores tempestades podem esconder a face de Deus ou impedir os seus propósitos. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua família, Deus tem um propósito nos seus negócios, Deus tem um propósito no seu ministério. Nem as piores tempestades vão impedir que esses propósitos sejam cumpridos. Por quê? Eu estava lendo esse texto. Eu tive um professor no seminário que ele dizia assim, você vai pregar, Faustino, tem que ler 50 vezes o texto. Eu não consegui, porque esse texto é muito longo. Mas eu li um bocado de vezes. E aí, acho que foi sexta-feira, eu estava lendo esse texto aqui. Aí eu vi o versículo 23, me saltou, já tinha lido várias vezes, mas me saltou aos olhos, e meus olhos até marejaram. Porque pregar é assim, querido, às vezes você lê, daqui a pouco você olha o texto e fala assim, meu Deus, eu não tinha prestado atenção nisso. Paulo diz o seguinte, no versículo 23, porque esta noite, o anjo de Deus, não é sobre o anjo não, mas é o que ele fala em seguida. O anjo de Deus, desse Deus, de quem eu sou, o Deus de quem eu sou,
Você tem um Deus, você tem um dono, um Deus que toma conta de você, um Deus que é o seu dono. Você não está desamparado. E esse Deus não é qualquer Deus, é aquele que fez os céus e a terra, que criou as estrelas, os luminares, os planetas, que criou a natureza, que criou os animais, que criou todas as coisas. Ele também te criou, você é dele. E você está guardado nas mãos dele. O Deus de quem eu sou. Você tem um Deus, você tem um Pai, você tem alguém que cuida de você. Por isso, saia dessa caverna, saia dessa situação e entenda que Deus está cuidando de você. Você tem um dono. O Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu sirvo. Você foi chamado para servir este Deus. Numa outra versão está escrito Deus a quem eu adoro. Adorar, adoração e serviço estão interligados. Você adora o Senhor não apenas aqui na igreja, mas você adora também quando você serve ao Senhor, quando você pratica o serviço do Senhor, quando você exerce o serviço pelo qual o Senhor te chamou. Porque você não foi chamado para ficar sentado num banco de igreja, para vir de vez em quando à igreja. Você foi chamado para servi-lo, para adorá-lo. Isso não se resume aqui à igreja, mas também serve aqui para a igreja. Por isso, meus queridos, quando nós estamos aqui dentro, que o louvor está acontecendo, os hinos da harpa, os hinos da equipe, o madrigal, o maranata, os jovens, os adolescentes, nós temos que adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor, porque é inadmissível nós entrarmos aqui dentro e ficarmos de braços cruzados, ficarmos com a boca fechada. Nós estamos aqui perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, meus queridos, vamos ficar em pé. Deus falou com o seu coração nessa noite. Tem alguém aqui que quer aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Levanta a sua mão comigo. Se tiver alguém aqui que quer aceitar a Jesus, que ainda não se decidiu por aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, por não se reconhecer como aquele que precisa do sacrifício. Tem alguém aqui que quer? Levanta a sua mão juntamente comigo e nós iremos orar por você. Me ajudem aí, se tiver alguém, vocês me avisem. Creio que todos são evangélicos, né? Não temos ninguém. Tem aqui nesta noite que precisa de oração por um problema, porque a tempestade está muito forte. Porque parece que o navio vai afundar, parece que o navio vai naufragar e precisa de oração nessa noite. Tem alguém que precisa de oração nessa noite? Temos aqui algumas mãos levantadas. Quem precisa? Também mais irmãos ali atrás. Aí no seu lugar mesmo, com as mãos levantadas, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, talvez o navio, Senhor, a embarcação, o barco, Senhor, de alguém aqui nessa noite, parece que está naufragando, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir nessa noite em favor desses amados irmãos. Dá esperança, Senhor. Dá certeza que eles chegarão até o destino. Dá saúde emocional, dá saúde física. Abra as portas, Senhor. Abra os caminhos, ó Pai, para que eles recebam, Senhor, e percebam a Tua mão agindo em meio à escuridão, em meio à tempestade, em meio à situação mais difícil pela qual eles estão passando, que eles entendam que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor.
faça milagres, ó Pai, cura, abre portas, Senhor, restaura relacionamentos, ó Pai, abençoa as famílias que se reúnem aqui neste lugar, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Aplauda ao Senhor.